Senhoras e senhores, leio brevemente do Correio Brasiliense de março de 2012, cirurgia pioneira em pulmão de feto. E aqui diz o seguinte: uma equipe de médicos do Hospital Clínic de Barcelona, na Espanha, realizou uma cirurgia pioneira em um feto que sofria de atresia pulmonar, doença congênita grave que afeta aproximadamente 1 em cada 10 mil crianças ainda dentro do útero. À época tinha apenas 26 semanas e pesava cerca de 800 gramas. A operação levou apenas 30 minutos. Aspas, que falará o médico agora. Nesses casos é preciso operar muito rápido, como se assalta um banco, brincou o médico Eduardo Gratacós, chefe do Serviço de Medicina Materno-Fetal do hospital em entrevista à agência France Press. E ele termina: sem a terapia fetal, o bebê não teria sobrevivido. Também aqui no Brasil, Carolina media apenas 27 centímetros e pesava 360 gramas. Carolina Terzis, do Globo, veio ao mundo com 27 centímetros e apenas 360 gramas. Trata-se do menor bebê que conseguiu sobreviver no Brasil. Os bebês com menos de 400 gramas têm pouquíssimas chances de sobreviver, mas Carolina sobreviveu. A mãe. Em novembro, a mãe teve uma crise de hipertensão e, levada ao hospital, teve Carolina aos 5 meses de gravidez. O que quero estabelecer para a nossa reflexão aqui e agora. Há cerca de 20 anos atrás, eu nunca ouvi falar, menos até, né, puxamos 15, em terapia fetal. Feto, terapia fetal, absolutamente impossível pensar-se nisso. Então vejam, senhoras e senhores e jovens aqui presentes, deve ser até casos mais recentes que eu não sei, mas a terapia fetal com um fetinho de 5 meses que é salvo aqui na mão. Por que estabelecer? Qual é o critério que vem estabelecer? Quantas semanas? 12 semanas. 12 semanas significa 3 meses. Senhoras e senhores doutores, eu sou da área jurídica, sou da área médica. Isso é a beleza da ciência. Muito provavelmente, em menos de 5 anos, a medicina estará a salvar a vida de fetinhos de 3 meses, de 2 meses. Aqui, impensável isso, doutora. Há uma década, talvez, atrás. Olha a velocidade e a beleza da ciência. É isso, doutor, que o Conselho Federal de Medicina e os irmãos e irmãs médicas têm que se voltar para fazer da sua ciência um compromisso de salvar vidas no mais tenro momento do gestar. E a prova está aí, eloquente. Impensável há 15 anos atrás isso. A terapia fetal, olha o nome até, isso eu nunca ouvi, meus colegas da medicina da UNB ou do direito, eles nem pensavam, nem imaginavam estudar e se dedicar à terapia fetal. E tantos jovens agora podem, médicas e médicos, cuidar e definir-se por uma terapia fetal. Vamos agora a uma recente reportagem do jornal O Globo, em que traz uma situação muito clara e eu acho que muito forte no Brasil. Surpreendida por uma gravidez não desejada, uma advogada de 28 anos viu como única alternativa a automedicação para interromper a gestação de 3 semanas. Escondida da família, porque a família não aceita, pressionada pelo companheiro, vamos ao que ela diz. Sangrei demais e depois precisei fazer uma ultrassonografia para conferir se estava tudo bem. Não faria de novo, por causa do sofrimento por que passei. Foi bem doloroso o processo abortivo. E agora, presta atenção para o que ela diz, essa jovem. Coloquei a minha vida em risco por causa de uma irresponsabilidade de nós dois. Coloquei a minha vida em risco por causa de uma irresponsabilidade de nós dois. E aqui eu trago a reflexão, e peço a reflexão tanto da doutora quanto do doutor,
que se centram, como bem sintetizou o senador Paulo Paim, na autonomia da vontade. Porque a grande questão, e isso colocou muito bem a professora Elizabeth, a doutora Elizabeth, e a riqueza deste debate, radica no quê? Nessa grande indagação. E a casa aqui é propícia, porque estamos no Senado da República, que é a reflexão da Federação Brasileira. O senador Magno Malta, a senadora, o senador Paulo Paim, aqui hão de discutir a federação. Que federação construímos? Que Estado brasileiro construímos? A Câmara vai debater o tema, obviamente tem que debater, mas sob o olhar do povo. Aqui a grande reflexão em princípios fundantes, senadores. Em princípios fundantes. E se é em princípios fundantes, nós temos que nos debruçar sobre essa pergunta. Que sociedade nós queremos construir neste país? Uma sociedade humanista, dos valores maiores, do amor, da solidariedade, da acolhida, da doação, ou uma sociedade empírico-funcionalista, da relação custo-benefício? Então, querido colega Henrique, será que a autonomia da vontade, de um ato irresponsável que a própria vontade admite como tal, autoriza a matar uma vida? Isso o Conselho Federal de Medicina deveria refletir. Todos nós deveríamos refletir. Será que um ato de responsabilidade autoriza que se mate uma vida nascente? Agora, o grande ponto aqui, e aí é o que nós temos que manter a linha de coerência, é a defesa da mulher. As grandes vítimas do aborto, para mim, são duas. As mulheres que estão aqui e me ouvem, e a vida que ela gesta. A mulher é vítima de aborto. Ela é a grande vítima, não é? E esse parlamento produziu uma legislação excepcional, maravilhosa, digna de aplausos, a chamada Lei Maria da Penha. Perfeita. Por quê? Porque sancionou fortemente o machismo nosso, violento, brutal, desrespeitoso, nas relações conjugais. Perfeito. Agora, por que esse parlamento não tem coragem de dar o passo seguinte, coerente com esta preservação da mulher? E à luz do que acabei de lhes trazer desta jovem advogada de 28 anos, que partiu para essa conduta, por que partiu? Porque absolutamente abandonada por seus familiares e completamente coagida pelo seu príncipe encantado, que não sei se será mais o seu príncipe encantado, que a acompanhava em todos os momentos. A reportagem vai narrando mais. Esse é o ponto. Por que este parlamento, então, no passo seguinte, senador Paulo Paim, no passo seguinte, senador Magno Malta, na coerência, por que este parlamento não cria a Lei Maria do Abandono? Esse é o ponto. Lei esta que venha a fortalecer, que já direi o que há aqui, venha a fortalecer toda a situação da mulher e criar uma rede protetiva da mulher que se vê absolutamente abandonada, até por seus familiares, de uma jovenzinha, né? E outra mais madura, mas ainda jovem, aos seus 28 anos de idade. Esse é o ponto, né? Este é o ponto que exige, me parece, a nossa reflexão séria. Por quê? E outra coisa, porque isso é que é o Estado brasileiro, quer dizer, é um Estado que não se mostra como é, não tem coragem de dizer, não, pensamos assim, nós nos manifestamos assim, e esse é o nosso ponto de vista. Se faz algo, continua, avança, vai além.
E eu gostaria também, doutor Henrique, de ouvir o Conselho Federal de Medicina, mormente sobre o documento, eu nem vou ao que a colega ali nos apresentou, mas há um dado, a doutora disse que, então, a estatística disse que a doutora não vale nada. Bom, então não vale nada, então desaparece a colocação de irmãos e irmãs meus, que pensam diferente de mim, mas que brandem esse dado da estatística para buscarmos a legalização do aborto. Se a doutora diz que a própria estatística não funciona, esse argumento, então, cai por terra. Mas eu gostaria que o Conselho Federal de Medicina, à luz do que falou a doutora Elisabeth, que se baseia num documento oficial do Ministério da Saúde, refletisse sobre aqueles dados, em que mostra com apequenado, e o que nós todos aqui vimos, com apequenado o número de abortos do Ministério da Saúde de 2012. O senhor nos traz dois dados, um de 2004 e outro de 2006. A doutora nos trouxe 2012, bem detalhado. Eu concitaria o Conselho Federal de Medicina que nas suas próximas reuniões viesse a público e fizesse uma reflexão sobre o aqui trazido pela doutora Elisabeth, que se dobra sobre uma estatística do próprio Ministério da Saúde. Não é? Seria muito útil e daria maior embasamento a isto. Pois bem, e vejam, e aqui é um outro ponto interessante que trago a reflexão de todos, dentro desta linha, né? Acho que isso não podemos perder de vista nunca, isso é que é a beleza, essa formação da sociedade brasileira. E saibam todos, e aí fica um pouco, é o que eu digo, o Estado brasileiro a valsar para aqui, agradar um grupo aqui, agradar o outro ali, e não se definir, mas, meu amigo, ao se definir, você tem que agradar e desagradar. Não tem jeito. E não ficar nesse vai e vem, porque o Estado brasileiro, né, pelo Ministério da Saúde até, pela portaria 1459, de 24 de junho de 2011, instituiu no Sistema Único de Saúde a rede cegonha. Está aqui. Agora, já vou concluir. Tá bem. Mas já está bom. Eu acho que são poucos pontos, mas pontos que nos levam a uma forte reflexão. Né? E o que é a rede cegonha? Considerando que os indicadores... Olha, para que se faz isso? Não com a solução do aborto. O Estado aqui nos dá uma outra solução. Para quê? Olha os considerando, doutor. Considerando que os indicadores de mortalidade materna e infantil, doutora, no Brasil ainda são elevados, somente em relação aos países mais desenvolvidos, considerando as prioridades, os objetivos e as metas do Pacto pela Vida, definidos pela portaria do Ministério da Saúde, portaria 2669, Gabinete do Ministro, 3 de novembro de 2009, considerando a necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e da assistência à criança, resolve a instituir a rede cegonha neste país. E como princípios, o respeito à proteção e à relação dos direitos humanos e a defesa do feto. Isto aqui, senhoras e senhores, é o Estado brasileiro instituindo com o programa Cegonha. Cegonha, a vida está no útero materno. Não nasceu. O Estado brasileiro institui um programa chamado Cegonha. Então eu pergunto tão simplesmente, doutor, e as entidades médicas todas, e as organizações da sociedade civil todas, vamos criar, senador Magno Malta, senador Paulo Paim, senadora, uma enorme... Senadora? Regina, é o nome da minha irmã falecida. Então, ótimo, me fez lembrar dela agora. Então, veja bem, vamos criar isto, vamos dar vida a isto, que é a enorme dificuldade de nós brasileiros e brasileiros. Fazemos belas leis, mas na hora de executar essas leis, nós somos um desastre. Esse é o grande problema do nosso país. Leis. Né? Mas na hora da execução, não tornar real, não. Pelo amor de Deus, é tão simples, está aqui o programa. Muda o foco total, todas as nossas energias, todas as nossas forças. Vamos todos nós vivermos, criarmos uma grande rede humanista. Isso é filosofia humanista, todos trazendo aqui um pouco,
né? A filosofia humanista do existir e do ser. Eu estou falando em termos filosóficos. Né? E aqui está. Por que não? E aqui, se os senhores forem ler, vão ver que se criam casas de apoio à mulher nessas situações. A Maria abandonada. Casas de acolhida. Nós temos que criar casas de acolhida para esta mulher. Este é que é o ponto aí. E garantir a ela, não. Porque é isso, realmente, nos debates que eu vou, todas as minhas irmãs pró-aborto, elas dizem, mas Cláudio, nós não gostamos, nós não queremos abortar, nós não gostamos de abortar, e uma mulher quer abortar. Todas as minhas irmãs dizem isso. E eu digo para elas, então, mas lutem pelo outro lado. Não abortem. Vamos exigir dos poderes públicos que vocês sejam defendidos do brutal machismo, que vocês tenham independência, que vocês desenvolvam vocês e a vida que vocês carregam, mulheres. E prescinda do machão, deixa aí. Entende? Que ele ainda não continue dominando você, porque no fundo, talvez, levar você ou forçar você a abortar, ele ainda está te dominando. Lá no mais íntimo, ele ainda está mandando na sua consciência e você cede a ele. Esse é o ponto. Esse é o enfoque que tem que ser dado quando se defende. O feto se defende a mãe do feto, fundamentalmente. Esse é o ponto que as mulheres têm que refletir, meu Deus do céu. Jovens, mulheres mais maduras e mulheres envelhecidas. A luta é pelas mulheres. Não é difícil, não sei como não enxergam, não veem isso. Não sei, sinceramente. Mas enquanto viver, eu vou falar. Não é? Deixa eu encerrar, senador, com Emmanuel Mounier, filósofo, humanista francês, né? Que acho muito bonito o que Emmanuel Mounier diz aqui. A experiência primitiva, a nossa experiência, a experiência primitiva da pessoa é a experiência da segunda pessoa, o tu, e há dentro dele o nós, precede o eu, ou pelo menos acompanha-o. Estou terminando, finalzinho. Quando a comunicação se enfraquece ou se corrompe, quando a comunicação, exatamente isso, o nosso machista que abandona a menina de 28 anos e tal, quando a comunicação se enfraquece ou se corrompe, perco-me profundamente eu próprio. Todas as loucuras, olha que bonito agora, todas as loucuras são uma falha nas relações com os outros. Todas as loucuras são uma falha nas relações com os outros. O alter torna-se alienos. Que síntese magnífica do filósofo. O alter, o outro, torna-se alienos, alienado. O alter torna-se alienos. Torno-me também estranho a mim mesmo, alienado. Quase se poderia dizer que só existo na medida em que existo para os outros, ou numa frase limite, que é a minha síntese e a minha luta, pelo que eu creio e pelo que eu luto. Ser é amar. Ser é amar. Paz e bem.